Comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. São 7h04. Você está ligado na ZYW 219 Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, estou aqui provisoriamente por uma semana, fazendo as férias do nosso Cláudio Nogueira. Já estou aqui ao lado do Arnaldo Neto, Arnaldo, jornalista responsável da Folha da Manhã. Arnaldo, para você logo um bom dia, obrigado por me manter informado aí esse final de semana do que nós faríamos essa semana, pelo menos hoje, e nós teremos daqui a pouquinho a Aline Intorni e teremos também o Jurandir Gonçalves de Oliveira para conversar conosco. Mas vamos falar um pouquinho desse final de semana, Arnaldo. Vamos falar um pouquinho do jornal Folha da Manhã online, que esteve nas bancas no sábado, mas hoje você acompanha tudo no online. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco. Bom dia, o professor Jurandir já aqui com a gente no nosso bate-papo daqui a pouquinho. A Aline chegando também para a gente falar sobre esse evento que acontece hoje e amanhã. É um evento que tenta descomplicar a ciência, né? Esse é o grande objetivo. E falando sobre o noticiário, Marco, o noticiário político já movimentado, né? É meu primeiro programa pós-eleição presidencial também. Participei antes do início da apuração, entreguei para Nogueira e a Luísa às 5 da tarde, ou seja, eles que acompanharam aquela marcha de apuração tensa, né? De uma eleição bem acirrada. Eu acho que foi a mais próxima. Né? Foi a mais acirrada da história. Foi a nossa manchete, inclusive, no Jornal de Segunda, né? Foi a mais acirrada da história, com a menor distância do primeiro para o segundo colocado, né, com a virada como imaginávamos, a partir dos 70%, não ia ser nada definido no começo, tanto que abriu com urna do exterior, Lula com certa vantagem, 57-43. Na segunda virada, Bolsonaro já tomou a frente e ficou até umas 7h28, quando Lula vira de novo, né? E aquela marcha consistente, 1%, 0,1% a cada percentual que ia abrindo. Então, a eleição que, diferentemente do que muitos imaginavam poderia acabar em primeiro turno, não aconteceu. As pesquisas indicavam essa possibilidade para o Lula, o que ficou 1,7%, se não me falha a memória, no primeiro turno. Um segundo turno surpreendente também, porque aumentou a participação do eleitorado ao invés de abstenção, que é o que sempre acontecia, ou seja, as campanhas conseguiram seus objetivos de levar mais pessoas às urnas, tanto de um quanto do outro, alguns eventos atípicos no dia da eleição, mas no fim, né, o resultado das urnas soberano, que alguns ainda contestam de forma, né, que a gente não entende, porque quem defende a democracia tem que aceitar a vitória e também a derrota, tanto um lado quanto o outro. Acabou, perdeu. E eu até fiz um paralelo, Marco, com a eleição dos Estados Unidos, né? Porque, a invasão do Capitólio,
Quem morre é trabalhador, e quem morre é quem acaba caindo nesse discurso vazio. Você já viu alguma liderança política sofrer um impacto de vida, de sangue por um movimento assim? Não acontece. As lideranças políticas estão lá. O presidente Bolsonaro já negociou sua casa, seu salário do PL, seus advogados, que todo político, ele tem mandato desde 89 consecutivos. Todo político tem problema a resolver depois, prestação de contas, e precisa de advogados. Então ele já tem advogado garantido, já tem casa garantida, salário garantido, e aí tem ainda gente que vai lá enfrentar frio para ficar na frente do Exército, contestando o resultado das urnas. O resultado das urnas é um resultado soberano, não há prova nenhuma de que houve fraude. Então, e agora a lógica do discurso mudou, né? Antes que tinha fraude e seria apresentado no relatório de auditoria. Aí não teve relatório de auditoria comprovando fraude, agora o TSE tem que provar que não há fraude. Agora inverteu a lógica, não é mais quem acusa que tem que gerar o ônus da prova. Né? Agora, mas isso nos últimos anos tem acontecido muito. As pessoas é que têm que provar que não fizeram. Agora, o Brasil está assim agora. Não cabe mais ao acusador. Para os dois lados. É engraçado isso, os dois lados. Né? É justamente a pós-verdade. Exatamente. É justamente a pós-verdade. Mas só uma pequena introdução, porque como eu falei, é o primeiro programa que eu falo aqui no pós-eleição. Mas vamos ao noticiário, porque como eu até escrevi na minha matéria, que foi a manchete da edição de sábado da Folha da Manhã, acabou a eleição presidencial, a gente volta os olhos novamente para a política local. E a política local, a grande novela é a eleição da mesa diretora da Câmara. As peças começam a se movimentar. Fiz um paralelo até com a frase que é atribuída ao Feijó, né, que na política de campo só falta boi voar. E se o bovino não alçar voo pela planície, a tendência é que Marquinhos Bacelar seja eleito presidente da Câmara. Aliás, Arnaldo, essa história do boi voar, já adaptaram a piada, porque essa piada originalmente é passada em Minas, tinha dois sujeitinhos sentados ali, dois campistas sentados ali na beira do rio, aí passou um boi voando. Aí eles não falaram nada, né? O boi voou, deu a volta, daqui a pouco passou outro boi voando. Quando passou o terceiro, um dos campistas falou assim: compadre, o ninho deve ser aqui atrás. Por isso é que tem tanto boi voando. Pois é, então você tem algumas movimentações acontecendo, mas é isso, política, realmente as coisas podem mudar de uma hora para outra. Um vereador pode passar mal no dia e não aparecer para votar, e aí o peso muda. Exato. Entendeu? Tem a história do pneu pode furar indo para a Câmara. O vereador que está num cargo, deixa o cargo, volta a ser vereador só para votar e volta para o cargo depois, o que, na minha opinião, deveria ser proibido. Pois é, tem muita... Acontece muito na Câmara Federal. Na Câmara Federal, demais. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, mas se nada fora da curva acontecer, a tendência é de que o Marquinhos Bacelar seja eleito presidente na eleição que tem que acontecer até o dia 15 de dezembro. Então, nós estamos na contagem regressiva, né? São 38 dias até o dia 15 de dezembro. Tem Copa no meio do caminho, e aí podem perder a hora por causa de um jogo, enfim. Não duvido de nada, mas se der a lógica é que a oposição, que hoje é a maioria, e tem ampliado essa maioria, a oposição possa repetir a votação de 15 de fevereiro, né, e garantir ao Marquinhos Bacelar a presidência da Câmara. Só que nessas movimentações políticas paroquiais tem também reflexo das movimentações políticas do Rio de Janeiro. Isso que eu ia falar, exatamente, lá na Alerj, né, e principalmente. Na Alerj, o André Siciliano cravou em entrevista ao Ricardo Bruno, ele cravou que o Rodrigo Bacelar já tem maioria para garantir a presidência da Alerj. Né? Para Campos é importante, um campista à frente da Alerj, né, um deputado que se reelegeu com mais de 98 mil votos, e seria uma interlocução interessante. E vale lembrar que Siciliano é uma figura que, apesar de ser do PT, tem entrado em todos os partidos no estado do Rio de Janeiro. O Dornelles, que sempre falava que se todo petista fosse igual ao Siciliano, ele era do PT. Né? Para você ter ideia, Dornelles, que é do PP, de um outro campo político, né, mais à direita, e o Dornelles tinha essa liberdade, esse diálogo com o André Siciliano.
quando o André crava uma situação dessa, ele está muito bem fundamentado, ele está muito bem informado. Porque isso é uma característica do André Siciliano, dos políticos mais antigos, que viam a negociação como a única solução para todos os problemas, com o diálogo como solução e não ser radical. Sim, né? Sim. E nesse contexto o André está aí à frente da Alerj há quantos anos, né? Desde que o Pisciani adoeceu, aí depois o Wagner Montes, teve uns episódios de prisão, mas foi quando adoeceu que ele teve que sair, aí o Wagner Montes assume também, adoece, né? Depois logo faleceu o Wagner Montes, e o André era o segundo vice, mas já era a pessoa que fazia ali a articulação política da Alerj, inclusive com o Palácio Guanabara, em todas as mudanças que tivemos de governador. Então, assim, é uma figura que tem muita informação, que sabe do que vem falando. E, por falar na edição da Folha, deixa eu ver se eu vou lembrando aqui, já falamos sobre as manifestações antidemocráticas, apesar de pacíficas, toda manifestação que pede intervenção militar, ela é antidemocrática, a Constituição prevê isso. Já falamos sobre André Siciliano, e que a terceira foto é uma história que eu conheço bem, porque, inclusive, passei lá ontem. Marco, quando você vai ali para Gruçaí, já viu aquela interseção nova ali? Sim, claro. Então, eu vi essa matéria. Foi parar na justiça, rapaz. Olha só poste, né? Os postes da BR-356 foram parar na justiça porque eu fiquei muito com essa pauta algumas vezes. Essa matéria aqui é da Dora, mas eu já fiz essa pauta algumas vezes, então eu estou um pouquinho por dentro do assunto. Acontece que tem ali 2 ou 3 postes e que passam fios de alta tensão numa altura de 2 metros e alguma coisa. Vamos botar, eu não vou lembrar a metragem, vamos botar que passa 2,40, e 2,40 não pode, tem que ser 2,70. Então, esses valores não são os reais, estou dando um exemplo, é uma coisa muito próxima. E aí o que acontece? Está uma queda de braço entre a Enel e o DENIT sobre quem vai pagar aquilo ali. O DENIT acha que é atribuição da Enel, que a Enel tem que fechar, a Enel tem que fazer esse serviço e de forma gratuita ou barata. A informação que eu obtive, que não foi confirmada nem pelo DENIT nem pela Enel, mas aquelas conversas que a gente tem em off com algumas fontes, é que o DENIT queria 2 milhões e pouco para tirar esse poste do lugar. A Enel queria 2 milhões e pouco, e o DENIT não queria pagar esses 2 milhões e pouco. E aí já recalculou algumas vezes, já foi recalculando algumas vezes e nada de chegar a um consenso. Agora, a Enel recalculou novamente. Então parece que subiu um pouco mais, estava em 2.200, parece que subiu um pouco mais esse valor e o DENIT não quer pagar. Acho que a Enel tem que tirar, porque é um poste que leva as linhas de alta tensão dela, né? Então ela teria que fazer esse serviço de forma gratuita e que esses postes estão em locais inadequados. E a Enel diz que não tem nada inadequado. Esses postos estão aí desde a década de 50, é vocês que mudaram agora aí a estrada e querem que a gente pague. E aí nessa luta aí, o que acontece? É dinheiro público investido e não sendo utilizado a obra, porque a obra está pronta há um bom tempo, essa obra começou em agosto de 2019 e foi parar na Justiça Federal. Eu acho que vai levar alguns anos aí, vamos ver o que se libera primeiro. A ponte da integração, que o governador Cláudio Castro prometeu para maio do ano que vem. É bom a gente sempre cobrar e lembrar disso, que no debate ele prometeu para maio. Vamos ver se sai a obra do governo estadual, que é a ponte, ou se vai sair a obra do governo federal, que é uma coisa tão simples, né? E curioso, porque a Enel, toda semana tem alguém reclamando, tem alguém entrando na justiça, tem alguém reclamando de alguma coisa, tem pessoas que moram, que tem o relógio totalmente bloqueado, você não consegue ler. Aí pergunta pro cara da Enel, como é que você consegue ler Aí ele falou, não, é que eu passo um sabãozinho. Eu falei, então me arranja esse sabão, porque esse sabão é mágico, né? Então tem essas histórias deles tirarem, alegam, né, que eles tiram pela média, né? Pela média do consumo da pessoa. E muitas reclamações. Inclusive no programa Interação nós vamos fazer um programa sobre a Enel. Se você quiser me convidar para falar mal, eu estou aqui. Porque o que eu tenho enfrentado de problema com a Enel é demais, é uma vergonha. Verdade, né? É uma vergonha. Eu tô com problema. Vou resumir um probleminha da Enel. E lá em casa em Atafola. Eles foram lá
fizeram a leitura errada em fevereiro. Todo mês eu ligava, ia na Enel, contestava que a leitura estava errada. Em junho ou julho, isso foi em fevereiro, em junho ou julho eles admitiram o erro e refizeram o cálculo da leitura. Aí eles mandaram a conta de setembro, isso foi em junho ou julho, zerada, a conta zerada, e um monte de cobrança anterior desses meses que os cálculos estavam errados, refizeram, dando diferença lá, tá? Mas não mandaram código de barra, não. Aí eu entrei em contato, pedi para pagar, não veio código de barra. O que eles fizeram? Cortaram a luz. Aí eu tive que ir a Enel de novo para explicar que eles mandaram, refizeram o cálculo, mas não me deram. Sabe qual foi a resposta do atendente? Uhum. Não é assim mesmo, a gente refaz, avisa, você tem que vir aqui buscar o código de barra. Assim, é algo surreal, né? Surreal. Aí eu fui lá, peguei o código, paguei, pedi para religar. Já tem 3 semanas. É porque eu não tenho ficado dentro da Fona por causa de compromisso, devido a compromissos aqui. No máximo eu passo lá. E essa minha luz é de uma suíte independente da casa. Minha casa está com luz normal. Então não me dá tanto problema. Aí quando eu estive lá ontem, por exemplo, rapidamente, ainda não ligaram a luz. Eu tenho que voltar ainda mais tarde para resolver. Um outro caso também, Arnaldo, que você deve conhecer muito mais do que eu, mas a gente vê o reflexo, é que as obras que foram feitas em 2013 no centro de Campos, exatamente para colocar de forma subterrânea fios de alta tensão e outras concessionárias de outros serviços também, e que nunca foram feitos. A obra foi feita, foi gasta, foi cara, e que hoje, para fazer, tem que refazer tudo, porque já não dá mais, provavelmente já está tudo entupido, porque jogam lixo naqueles buracozinhos, o pessoal joga copo de cafezinho, copo de Coca-Cola, tudo. Então, olha, aí a concessionária diz que não pode fazer, e nós chegamos a ver um incêndio por conta dessa quantidade de fios ali na esquina da rua daquela livraria, que eu esqueço sempre, Sangueiro, não. Hã? Da Livro Verde? Da Livro Verde. Eu sempre esqueço o nome daquela rua. Com a 7 de setembro. Ali tinha um emaranhado de fios que pegou fogo um dia. Mas aí é uma outra discussão, sabe, Marco? De quem é a responsabilidade? É só da Enel? Ou são esse monte de concessionária aí de internet, esse monte de provedor, melhor dizendo, de internet, que vão ali e vão colocando fio? Tem telefone, tem... Isso é uma discussão, eu estou acompanhando isso lá em São João também. Estão tentando fazer uma força-tarefa e aí as empresas não mandam representantes, não entram em acordo. O que a prefeitura tem que fazer? Vai chegar e vai cortar tudo? Quem vai ser prejudicado? Não vai ser só não vai prejudicar somente a empresa, vai prejudicar também a quem tem o serviço. Mas aqui em Campos, como você mesmo pontuou, tem a situação diferente, né? Foi feita uma obra de infraestrutura de revitalização do centro, né? E essa revitalização do centro não deu muito certo, porque está aí ainda se arrastando, está aí ainda sem nenhuma conclusão. Rapidamente aqui, nosso ouvinte número 1, Maurício Batista, quando eu falei das obras do Estado, falou sobre o Parque Saraiva. A gente está acompanhando também o Parque Saraiva, sabe, Maurício? Tomara que termine dentro do prazo, mas tem algumas questões aí, coisas de acordo entre o município e o Estado, que precisam ser mais esclarecidas. Nós vamos voltar ao Parque Saraiva para saber a situação da obra. Um outro destaque que eu queria falar rapidamente aqui, antes da gente fechar esse bloco e no próximo começar a conversar aqui com o Jurandir, é em relação à força de segurança na Pelinca, né? Nós tivemos um caso de violência após o título do Flamengo, tricampeonato do Flamengo no sábado. Jornal prontinho, a gente tinha feito imagens da festa, estava com a equipe na Pelinca, inclusive, Matheus Berriel e o Genilson Peçanha, junto com o seu Francisco Motorista, os 3 na Pelinca, pegaram o depoimento da comemoração. Matheus volta para bater a matéria a matéria da festa em si, e aí chega a informação dos 3 baleados. A princípio noticiavam em grupos como 3 mortos. Nós, sempre receosos com informação de grupo de WhatsApp, colocamos como 3 baleados, que foi o que o bombeiro confirmou no momento. Entramos em contato com Ferreira Machado, tivemos a confirmação da primeira morte no sábado à noite e chegamos a imprimir o jornal com essa informação. Pela manhã eu recebi uma mensagem de um amigo do Ferreira confirmando a segunda morte da menina. A menina, a informação que a gente tinha que ela estava em estado muito grave, e confirma a segunda morte.
E tem o terceiro baleado, né, que até a última atualização continuava internado no Ferreira Machado. Vamos acompanhar no decorrer da semana. E curioso que dizem que ele é que era o alvo, né? Pois é, segundo a polícia, sim. E aí o que acontece? Devido a esse episódio, as forças de segurança estão traçando alguma estratégia para um outro período festivo, que tradicionalmente dá muita gente na pelica, que é agora a Copa do Mundo. Sim. Essa Copa atípica, né, de fim de ano, normalmente Copa em junho, né, mas devido às condições climáticas do Catar, a Copa vai ser agora no fim do ano. E as forças de segurança, polícia, guarda civil, o próprio Ministério Público, todos em ação conjunta para traçar uma estratégia de segurança para essa situação. Já estamos tendo algumas operações de choque de ordem, né, que estão chamando de choque de ordem na cidade, em pontos de aglomeração. Então não vai ser só a Pelinca. Se a Princesa Isabel tiver festa, como tradicionalmente tem, também vai ter atuação de força de segurança. Na Câmara, ouvi, não me recordo mesmo qual vereador foi, mas ouvi na última sessão uma sugestão de se usar o CEPOP como ponto de aglomeração, como ponto de concentração de torcedores, porque é um local descentralizado, que poderia fazer a revista de prévia. Fácil acesso, né? Fácil acesso. Aí poderia fazer a revista prévia de quem fosse entrar, para que não entrasse ninguém armado, nem com arma de fogo, nem com faca, para evitar qualquer tipo de confusão. Um conflito, uma briga ou outra acontecer, não seria o fogos aceitável. Também, né? Fogos de artifício também, né? Fogos, cara, o Vasco voltou ontem. Isso a gente, eu ia... Né? E os vascaínos deviam estar com fogos aguardados já há um bom tempo, né? Porque muitos fogos ontem à noite em Campos, depois da sofrida subida do Vasco. Lá perto de casa eu cheguei a ouvir uns que faziam som. Já estava molhado, já tinha chovido em cima. Tá velho. Já estava guardado há um tempinho, né? Mas maldade com o Vasco da Gama, Arnaldo. Pelo amor de Deus, torcedores do Vasco. Não, mas no sofrido, mas voltou. Eu torci muito e eu vou dizer por quê. Eu torci muito porque eu tenho uma admiração muito grande por alguns jogadores de futebol que eu acho que eram unânimes. E entre eles os dois mais, Roberto Dinamite e Zico. Esses são os dois jogadores que eram admirados por qualquer torcida, pelo caráter que levaram a carreira e tal. E o Roberto, que está adoentado, está se recuperando de uma enfermidade, está muito triste, chorando por causa do Vasco e tal, né? E é ruim você ver um atleta, um ídolo, que levou o time a grandes momentos, ver a situação que normalmente é causada por diretores, por má administração, má gestão e por outras coisas. Pois é, e aí nós tivemos, só para a gente concluir a questão da segurança da Pelinca, então essas estratégias vão ser traçadas. Acho difícil, Marco, existe a discussão para tirar essas festas da Pelinca. Acho muito difícil que isso aconteça, até naturalmente. Eu estou vendo que tem um empreendimento ali que já está anunciando uma área onde vai ter transmissão de jogo e show, então acaba levando a pessoa pagando ou tá ali, e aí a pessoa sai dali e acaba aglomerando ali na área mesmo. Então é difícil. Tem os próprios bares, né, que tem que aproveitam esse período de Copa para faturar um pouco mais, né, a rede de gastronomia que tem ali na região da Pelinca, vão aproveitar as boates, vão aproveitar esse período, já que tradicionalmente no Brasil, em dia de jogo, a pessoa sai mais cedo do trabalho, sai para assistir um jogo, né, então vira quase que um ponto facultativo, então são mais pessoas circulando na rua, então é difícil você tirar essa sugestão do vereador, que peço desculpa mais uma vez, depois se lembrar, registro aqui, de levar isso para o CEPOP, é uma coisa a ser estudada, mas tem que ser estudada com tempo, né? A Copa começa daqui a 20 dias, menos disso, né? Dia 20, daqui a 13 dias. O CEPOP, como você falou, ele é ótimo para isso, mas ele não tem tanta conveniência como pelo lado do torcedor. Ele quer estar perto de um bar, ele quer estar perto de um banheiro, de alguma coisa que ele possa. Aí o bar também proíbe, não só se tomar uma cerveja. Aí fica um círculo vicioso. Você só pode ir no banheiro se tomar cerveja. Aí você paga pela cerveja, toma cerveja, dá vontade ao banheiro, você tem que comprar outra cerveja. E vai por aí. E aí vai, é verdade. E nisso, as forças de segurança já estão começando a atuar na rua, né, com essas ações de choque de ordem, como eu falei anteriormente. E tomara que nós
não tenhamos nenhuma notícia ruim. Eu até falei na participação aqui com o Nogueira que, independentemente de qual fosse o resultado das urnas no domingo, a pelinca não enche, devido ao que aconteceu no sábado, né? A comemoração de sábado já deixou muita gente desestimulada. Eu saí da redação do jornal, era 2h30 mais ou menos, umas 2 horas, 2h30, depois que a edição foi fechada, e assim que eu saí da redação, tava morrendo de fome e não negar a vocês que também, né, com vontade de tomar uma cervejinha para fechar o expediente, porque é um expediente puxado de eleição. Nós saímos, eu e o Aldir, que era o editor de política da Folha, saímos nós dois, fomos buscar um lugar para comer. Encontrei na Pelinca um bar aberto, 2h30 da manhã, um bar aberto, ou seja, a situação acabou afetando toda a região. Sim. Todo mundo fechou cedo. Só tinha um, na verdade tinham 2, um em frente ao outro até. Um que a gente conseguiu comer alguma coisa e mais nada aberto, porque não tinha movimento na Pelinca. Então, assim, independentemente de qual fosse o resultado da situação. O medo assusta, né? Você vê uma situação dessa que não tem controle, né? Bala perdida mesmo, ou se não... Mesmo que tenha tido um alvo, acaba atingindo outras pessoas. É muito, muito triste. Vamos só falar um pouquinho de Copa. Do Campeonato Brasileiro, nós falamos do Vasco antes, sacramentada o título do Palmeiras, de forma justa, né? Acho que o Palmeiras poderia até ser campeão, mais antes ainda um pouquinho, mas algumas rodadas antes, mas as outras equipes também estão muito próximo dele, né? E aí vemos no sábado uma vitória do Fluminense espetacular sobre o São Paulo, com Cano fazendo 3 gols, e os 3 bonitos, né? Poxa, e ainda chutando uma na trave, uma por cobertura. Foi um jogo incrível desse argentino de 34 anos que estão querendo forçar para ele entrar na série. Nunca vi a torcida brasileira, ou pelo menos uma torcida brasileira, fazendo lobby para ele ir para o time da Argentina. Se fosse perna de pau, a gente até admitia, mas o cara, do jeito que ele faz gol, e se ele for convocado um dia e joga contra o Brasil, de repente ele faz 2, a gente vai se arrepender, né, Arnaldo? Mas, sei lá, eu espero que seja uma Copa com... O Campeonato Brasileiro já está no final, não tem mais dúvida, mas eu espero que a Copa seja de paz também, né? Sem briga, sem problema, sempre tem, como você fala, alguma violência. Hoje nós teremos a convocação da seleção, né? Então, assim, vamos ver os nomes. Eu vou ser muito sincero a você. Já fui editor de esporte, já acompanhei muito esporte, já a Copa de 2014, né, acompanhando futebol europeu. Não tem como você cobrir Copa sem assistir ao futebol europeu. Não tem. Porque é ali que você vê realmente quem está apto a ir para todas as seleções. Né? Principalmente do final dos anos 90 para cá, né, que a gente teve acesso através da ESPN, através de outras emissoras de esporte. Só que dessa vez, devido a essa nada pacífica cobertura política brasileira, eu confesso a você que eu não tenho acompanhado futebol europeu. Então eu estou muito por fora. Vou assistir a Copa sem saber quem pode despontar, quem pode ser o grande craque, quem são as pessoas. Nem a base da seleção brasileira eu tenho propriedade para falar, porque eu não tenho acompanhado o futebol. Então, assim, vou aguardar hoje a convocação do Tite. Acho que, por exemplo, do Brasil tem alguns nomes que são interessantes, que possam participar. Acho que Pedro, por exemplo, que é do Flamengo, acho que vai conseguir uma vaga, está num momento bom, assim como deve ir para a Europa daqui a pouco, né? Não deve ficar muito tempo no Flamengo. Ele foi, mas aquela história dele para a Europa, naquilo ali foi bypass, né? Todo mundo sabe, né? Quem é do meio sabe. Eu já conversei com 2 jornalistas. Qual foi o time que comprou ele, o italiano? Eu não me recordo agora. Mas foi com dinheiro do Flamengo. O Flamengo comprou, quer dizer, não apareceu, aí depois trouxe ele, porque o Fluminense não quis vender para o Flamengo. Aí já acabou vendendo para a Europa, o presidente do Fluminense bobeou, não viu a transação, mas no meio de futebol, dos jornalistas que cobrem, todo mundo afirma isso, né? Ninguém tem a prova, mas
afirma. Mas o Pedro está jogando muito. E é um jogador, assim, além de ser um grande... de concluir a jogada, ele é inteligentíssimo, então ele tem assistências espetaculares, ele é muito inteligente dentro da área. E é fase também, né? Fase, claro. Fase dele, você tem que aproveitar a fase do jogador, pô. Justamente. Eu acho que deve ser um nome. Tem Everton Ribeiro também do Flamengo, que é outro nome que pode se falar. O goleiro do Palmeiras, né? O Everton, ele também é outro nome que acho que é dado como certo. Então, dos nomes que estão jogando no Brasil, alguns a gente consegue pensar impossíveis. Dos que estão jogando na Europa, tirando os quase certeiros, tipo Neymar, Casemiro, o Alisson, Vinícius Júnior. O Richarlison, não sei como é que está da lesão dele, mas parece que o Felipe Coutinho teve uma lesão ontem ou anteontem que pode colocá-lo fora da Copa. Pois é, então assim, mais tarde nós vamos saber a lista oficial do Tite e aí aguardar, né? A abertura da Copa já no dia 20 de novembro, o Brasil joga primeiro dia 24 de novembro. Contra a Sérvia, não é isso? Isso. E aí a gente começa essa saga aí na luta pelo Hexa, ou pelo menos para passar por um europeu, né? Porque vale lembrar que a última vez que o Brasil ganhou de um europeu em jogo eliminatório na Copa do Mundo foi em 2002. Quando a seleção foi campeã. De lá para cá... Da Alemanha. De lá para cá, né, sempre cai nas fases eliminatórias para o time... Europeias. Para uma seleção europeia, né? A última foi com... Foi com Bélgica. Com os belgas. E ali foi a única que teve chance de ganhar, sabe? Que nos anos 60, o jogo Brasil e Bélgica dificilmente era menos de 5-0. Pois é. Mas a Bélgica tem alguns nomes... Claro, tem jogadores espetaculares. O futebol mudou. Muito. O futebol mudou, internacional. Aqueles jogadores europeus duros de cintura não existem mais. Sim. Né? Não existem mais. Muito jogador naturalizado, é verdade. Um comentário aqui do Jurandir. Se você for olhar, não é tudo puro sangue, se for falar, né? É verdade, é verdade. Na Alemanha tem muitos nessa situação. Na França tem muitos nessa situação. Né? É normal, tá certo? Tem as colônias e na África os jogadores têm tendência a jogar bem, são bons jogadores. Né? Dizem que quando eles fazem um time só de africano, eles têm muita velocidade, mas têm pouca tática. Aí o técnico tem que ser europeu. É curioso você ver um time africano que acaba não se destacando, embora a Nigéria já em 2 Copas e Camarões já tenha incomodado muita gente boa. Deixa eu pegar o histórico, se não me falha a memória, que o Brasil caiu para a França em 2006. França 2006, Holanda 2010. O famoso da meia do Roberto Carlos, né? Da França de 2006. Holanda 2010, 7-1 de 2014. Esse espetacular. E para a Alemanha e depois 2018, como a gente falou agora, com a Bélgica, né? Então aí o Brasil deve enfrentar um time europeu passando da primeira fase já nas oitavas. Tem possibilidade de enfrentar já nas oitavas. Ou seja, tem que quebrar essa escrita aí já no comecinho, já no primeiro jogo eliminatório. Vamos acompanhar e torcer, né? Vamos ver. Lógico. Vamos ver se o futebol traz também um pouquinho de pacificação para esse clima político. Exatamente. Pode ser um momento para isso também. É verdade. Vamos torcer sim, porque tá muito chato, né, Ronaldo? Muito chato. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o assunto principal hoje do nosso programa Folha no Ar, que tem o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada 9001 de 2015, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Plínio Bacelar Vacinas e com o apoio da Green Energia Solar. Daqui a pouquinho voltamos com o Folha no Ar. Laboratoriais logo vem